Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas. Nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas acerca da educação. Eu me chamo Amanda, sou aluna do doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. E para este ano de 2022, convidamos egressos das linhas de História e Filosofia da Educação e de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão do programa de pós-graduação em Educação da UX para contribuírem com seus olhares e compreensões sobre distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. A nossa convidada de hoje é a egressa em Educação pela UX, Janaína Dorigo dos Santos, que nos apresenta um pouco sobre a sua pesquisa de mestrado intitulada Educação em Saúde Mental, Encontros com a Educação Popular. O estudo foi orientado pela professora doutora Cláudia Aquati Bisol e coorientado pelo professor Dr. Sandro de Castro Pitano. Seja bem-vinda, Janaína. É um prazer contar com a tua disponibilidade e, de imediato, te convido para que a gente possa iniciar esse diálogo. Muito obrigada, Amanda. Vou falar um pouquinho, então, da pesquisa. Antes, eu vou mencionar, então, que meu nome é Janaína, então, sou psicóloga e educadora social. E, por ser educadora social e psicóloga, ter duas profissões, foi o que me levou a buscar um mestrado em educação, pensando em olhar de uma maneira interdisciplinar para essas minhas duas profissões. E aí eu chego no contexto da pesquisa, que é no contexto da política de saúde mental. E para falar do contexto da política de saúde mental, é necessário ter a noção do histórico que configurou a política de saúde mental como a gente entende ela hoje, que passa por processos de entendimento de que o cuidado manicomial, então, em processos manicomiais da população que necessita do cuidado em saúde mental, ele não é válido, né? E que compreende que é no território, é na comunidade, é no respeito à liberdade dos sujeitos que se faz e que se promove o cuidado em saúde mental. E aí, quando a gente entende de sujeitos, a gente entende de sujeitos de direitos, né? Então, a política de saúde mental, como a gente percebe ela hoje, ela é fruto de movimentos populares, ela é fruto de muito fomento e participação da população, que junto com a Constituição de 88, então, ajudou a capilarizar uma rede de atenção psicossocial que é substitutiva a um modelo de cuidado que é manicomial, que entende um cuidado que é através do enclausuramento das pessoas que têm algum tipo de sofrimento psíquico. E aí, quando a gente percebe, então, que há cuidado em saúde mental na atualidade, também a gente tem que e percebe que tem um histórico para se chegar ao cuidado de saúde mental hoje, também temos que entender que há ações educativas junto ao cuidado em saúde mental. E dessas ações educativas, então, há princípios educativos que sustentam ou que surgem do cuidado em saúde mental, ali dos trabalhadores e com os usuários. E é ali que está o tema da minha pesquisa, né? Que princípios educativos que sustentam ou que emergem dos cuidados de saúde mental entre trabalhadores, na relação que há ali entre trabalhadores e usuários. E por que eu quis olhar para esse recorte ali dos princípios? Justamente para tentar compreender, né, se são princípios que ainda enclausuram e que não olham para esses sujeitos atendidos como sujeitos de direitos, ou são princípios que são preconizados pelo que entende a reforma psiquiátrica brasileira. Então, tem que haver um cuidado capilarizado na comunidade, no território, através de diferentes serviços que atendem, então, os diferentes públicos, né? A singularidade de públicos que dependem do cuidado em saúde mental. E aí, para isso, eu tive como método, então, entrevistas
fazendo até eu preciso contextualizar que eu optei por entrevistas e não por um outro tipo de método, porque eu estava fazendo a pesquisa e sendo mestranda no momento de pandemia, né? Então, por esse contexto de pandemia, eu não tive a possibilidade de pensar outros tipos de metodologia que poderia pensar num contexto de serviço de saúde mental, mas eu não tinha, eu tive que fazer um recorte. Então, foi através de entrevistas que, no primeiro momento, foram de modo síncrono, algumas entrevistas, as primeiras entrevistas foram online. Tive uma primeira informante-chave para essas entrevistas, que foi uma pessoa que tinha um entendimento grande sobre a rede de atenção psicossocial que eu iria, que é o contexto da pesquisa, e através dessa primeira informante-chave, ela ia me indicando outros, e eu fui entrevistando, então, outros participantes que foram trabalhadores, que é outro recorte que eu fiz, também em virtude da pandemia, né? Porque é o público que eu mais teria acesso de maneira síncrona, que era o entendimento. Eu não sabia quanto tempo que eu ia fazer as entrevistas síncronas, então era com quem eu ia conseguir ter acesso. E não ia ter tanta facilidade de ter acesso com os usuários desses diferentes serviços, né? Cheguei a 18 entrevistas, que deu um número grande, pelo tamanho, né, que é a rede de atenção psicossocial, e o recorte, o fim eu determinaria o fim dos participantes quando eu conseguisse ter participantes dos diferentes dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial aqui do município de Caxias do Sul. Então, por isso que eu cheguei a 18 entrevistas. E aí, como resultados, eu tive duas categorias, que é a autonomia e a interdisciplinaridade, né? E percebo que, como principais resultados dessas duas categorias e as suas subcategorias, perceber o quanto a autonomia ela se constrói conforme o serviço e conforme a singularidade do sujeito atendido. E aí evidencia a importância de ter uma rede diversa, uma rede que possa estar atendendo a especificidade de cada sujeito que é ali atendido. Então, por exemplo, a construção de autonomia, ou já posso dar um conceito, a co-construção de autonomia, que é a construção que ela é junta com os participantes, que é junto com os trabalhadores do serviço, daquela equipe, junto com aquele sujeito atendido, pode ser junto com a família, com o território. Então, por isso, co-construção de autonomia. Ela é diferente, por exemplo, num CAPS, que atende pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, do que a concepção de construção de autonomia num residencial terapêutico, de pessoas que moram lá, tem nesse residencial a sua morada. Então, parece que é pequeno, mas é grandioso, né? Ter essa percepção de que a autonomia ela é construída conforme a singularidade dos sujeitos atendidos nesse diferente, nessa RAPS, nessa rede de atenção psicossocial. E a outra resultado que é muito interessante, que é o trabalho coletivo, né? Que só é possível o cuidado em saúde mental preconizado pela reforma psiquiátrica, que é no território, que é singular, que produz autonomia junto ao sujeito, quando se tem a concepção de um trabalho coletivo, que se dá por uma equipe, ou por várias equipes, compostas de diversos saberes. Então, não é só o médico, não é só o psicólogo, não é só a enfermeira, mas é a junção desses saberes que trabalham em conjunto. Então, através de reuniões de equipe, através de estudo de caso, através de uma atenção integral ao sujeito ali atendido naquele serviço, e através de interações intersetoriais, então, junto com outras equipes, então, que tem outros saberes ali, e que estão junto com esse sujeito, com o saber dele também, esse trabalho que é coletivo, que é potente no contexto de cuidado em saúde mental, né? Então, tive esse como uma outra principal contribuição, que é de uma boniteza muito grande, né? E aí, acredito que tem outras contribuições, mas falando da autonomia, da singularidade dela e do trabalho coletivo, evidencia a importância da política de saúde mental ser financiada, ser investida, e não só ela,
também as políticas educacionais que estão dentro da política de saúde, que é a política de educação permanente, que é voltada para os trabalhadores, e que fazem com que esses entendam do seu lugar dentro da política de saúde mental, e da política de educação popular em saúde, que é uma política que existe desde 2013 e que pouco foi financiada desde então, pela base teórica dela também, que é a educação popular, né? E a educação popular nada mais é do que reconhecer que há, sim, saberes populares e reconhecer que a população pode ser partícipe no processo de produção de saúde mental, que é o caso, que é o meu recorte de pesquisa, e também pode se engajar dentro das políticas públicas e na própria comunidade ter produções de saúde mental que se dá pela participação dessa população. Então, aí também tem essas, acho que falando disso, são as principais contribuições também que a pesquisa traz. Que bacana te ouvir, Jana, e ainda perceber esse contexto, né, das entrevistas, sendo o teu método de pesquisa, né, a tua técnica de pesquisa utilizada para, de alguma forma, poder responder as tuas inquietações, né, que fomentaram essa pesquisa. E o interessante também, né, eu acredito que tenha sido justamente essa construção metodológica a partir de um contexto mundial, uma conjectura que se deu a nível mundial, no sentido de que a gente não teve controle nenhum, o que no caso solicitou, né, necessitava de que tu estivesse, de alguma maneira, se reconstruindo nesse cenário, né, reconstruindo a tua pesquisa. Então, até trazendo esse ponto assim da tua dissertação, o método ele precisou ser, de alguma forma, reelaborado, ou melhor, pensado de acordo com o cenário em que a gente estava. E aí eu queria te ouvir um pouquinho mais assim sobre como é que foi essa construção dos dados da tua pesquisa, né? Como é que foi essa análise? E aí, enfim, só para quem estiver nos ouvindo em casa, seja lá onde for, poder, de alguma forma, compreender também um pouquinho desse processo. Então, depois, a partir de 18 entrevistas, eu tive um denso material, riquíssimo material, e aí foi muito importante eu focar em quais eram meus objetivos, né? Então, surgiram muitos materiais que eu poderia pensar, inclusive, em continuidade de pesquisa depois, né? E acho que aí mora, então, a parte da análise, é conseguir pegar a riqueza que vem das 18 entrevistas e conseguir categorizar ela de uma maneira tendo como foco quais eram os meus objetivos na pesquisa, que era responder a questão de que princípios educativos que estavam ali sustentando ou emergindo, né, do processo de cuidado em saúde mental na relação ali entre os trabalhadores e os usuários. E a partir daí, ficou mais claro, da densidade de material, ficou mais claro as categorias que foram surgindo, né? Eu poderia pensar que poderiam ter outras categorias, mas essas categorias não diziam, não faziam relação aos objetivos da pesquisa, né? E aí, duas categorias para uma riqueza de material parece ser pouco, mas foram duas categorias muito densas, né? Pegar a questão da autonomia. A autonomia, eu pude ter uma subcategoria de construção de autonomia. Eu pude ter uma categoria de escuta, né? E a escuta relacionada à autonomia, né? A questão da interdisciplinaridade, o trabalho coletivo, a intersetorialidade. Então, subcategorias que, num primeiro momento, numa primeira leitura que eu fiz dessa transcrição, desse material que foi transcrito, pareciam até que poderiam ser outras categorias. Mas aí, através da análise de Bardin, né, o entendimento de que não, elas diziam muito mais, elas faziam muito mais uma relação com essas duas principais categorias do que eu querer, por ter muito material, querer fazer 10 categorias que eu não iria conseguir dar conta. Ótimo, Jana. Que bom te ouvir, saber
um pouquinho desse processo de investigação que foi a tua pesquisa do mestrado em educação, e também poder reconhecer, perceber as contribuições que a tua pesquisa trouxe para pensar esse tema de pesquisa que muitas vezes ele se mostra de alguma maneira apagado, né, à margem da nossa sociedade, ainda visto com olhos preconceituosos, digamos assim. Então, eu acho que além das contribuições que tu trouxestes, podemos dizer que a tua pesquisa é uma maneira de trazer para a cena essas realidades, né? Olhar e pensar esse contexto social por uma perspectiva da educação, né? E, claro, né, em diálogo com a psicologia. Então, quero te agradecer, Jana, e também quero aproveitar, né, para dizer que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões para buscarmos novas ou diferentes perspectivas na área da educação. E destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do contexto histórico e também nos dias atuais. Para isso, contamos com a sua participação, se inscrevendo em nosso canal, comentando, compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos te encontrar nas próximas edições e desejamos a todos um excelente momento de construção de saberes e agradeço a participação da Jana. Obrigada, Jana, por estar aqui conosco. E até uma próxima.